que estão disponíveis para qualquer pessoa, inclusive você tem o direito e também fique muito à vontade para entrar e verificar se o que eu estou apresentando aqui é verdade ou não. Você pode entrar nesse site e você vai encontrar uma relação dos principais terremotos ou dos terremotos medidos nos últimos séculos. É claro que quanto mais antigos os dados, menos informações nós temos, como é de se esperar. Mas se você pegar os últimos 200 anos ali, que estão relativamente bem documentados nesse site, e você colocar ele, você pode usar o Microsoft Excel, pode usar o Access, eu particularmente usei o Access, gerei o gráfico no Excel. Você pode, colocando esses dados aí, tabulando esses dados e filtrando, tratando esses dados, eliminando apenas os terremotos abaixo de 6 graus na escala Richter, que são esses terremotos que podem até ser fortes e destrutivos, mas nós temos um potencial de destruição relativamente muito grande a partir de 6 graus na escala Richter. Se nós filtrarmos esses terremotos, apenas os de 6 graus ou mais, né, nesses últimos anos, e aplicarmos um gráfico em cima desses terremotos, nós vamos chegar a esse impressionante gráfico, onde nós vemos realmente sim um grande aumento na quantidade de terremotos nos últimos anos. Então você pode perceber que a curva dos terremotos, ela dispara, simplesmente dispara no século XX, especialmente na década de 90 do século XX, e agora então no século XXI, grandes terremotos com grandes destruições e grandes calamidades, grandes prejuízos, com grande ceifamento de vidas, como nós temos percebido aí. Então, meu amigo, nós podemos ver que existe, eu não gostaria de ser taxativo, não quero julgar os motivos e os interesses das pessoas que estão produzindo esse tipo de informação, esse tipo de reportagem, desses cientistas, desses repórteres, mas nós estamos vendo que a situação não é exatamente como eles têm pintado para o público. Então o público tem o direito, tem o dever e tem também, de certa forma, a obrigação de estar ciente, de estar consciente daquilo que está acontecendo. Não interessa qual seja o motivo, qual seja a circunstância, se há um ceticismo exacerbado da parte dos cientistas, ou se é simplesmente o desejo de não alarmar a população, ou então se existe alguma pitada de má fé das pessoas que estão tentando esconder algumas informações das grandes massas, da grande população. Não interessa, o compromisso com a verdade sempre foi a bandeira, sempre foi o cavalo de batalha, tanto da imprensa quanto da ciência. E pelo que nós estamos vendo aí, está faltando, infelizmente está faltando bastante de verdade nas notícias que estão sendo veiculadas ultimamente. Existe uma outra leitura que não é apenas um ponto de vista, não é apenas uma reles preocupação, realmente são fatos e contra fatos, não há argumentos. Eu desafio você a refazer a minha pesquisa, refazer esses dados ali no site, né, e submeter isso à apreciação de outras pessoas. Inclusive nós vemos um aumento sim, exponencial dos terremotos nos últimos dias. Isso é uma realidade. E por que as pessoas estão céticas, dizendo que os terremotos não têm aumentado, que eles sempre foram assim, que isso nunca mudou, isso nunca aumentou, isso sempre foi assim desde que as pessoas, que hoje tem mais pessoas, como a gente viu na reportagem, mais comunicação, mas na realidade a gente só está observando mais uma coisa que sempre aconteceu, embora os números estejam bastante torturados, a informação é viciosa essa informação. Então por que as pessoas têm feito isso? Acompanhe comigo o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muito bem, então, como você pode ver, o próprio fato de essas pessoas estarem duvidando de que existem terremotos, que os terremotos estão aumentando, e eles estarem dizendo que essa situação se mantém desde que o mundo é mundo, ou pelo menos de longas datas, de longas eras, essas pessoas, com essas declarações, estão mais uma vez cumprindo as profecias bíblicas. Porque como o apóstolo Pedro disse, nos últimos dias surgiriam homens céticos que simplesmente espalhariam o sarcasmo e o deboche,
daquelas pessoas que acreditam na Bíblia, que é hoje tão escrachada e tão desacreditada e ridicularizada, eles então ridicularizariam essas pessoas e diriam que as coisas continuam iguais desde que o mundo é mundo. Mas como nós podemos perceber com dados empíricos, dados reais, dados científicos, de fontes seguras, realmente os terremotos estão aumentando, as catástrofes climáticas provavelmente, se submetidas a um exame assim rigoroso, devem apontar alguma correlação também com essa linha temporal nas últimas décadas. Aí elas devem realmente mostrar uma informação semelhante ao que nós temos, e nós temos atestado, nós temos visto realmente que o mundo, como nos traz a Bíblia nesse texto, a natureza geme, ela agoniza por causa dos seus moradores. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, e a natureza ela geme com dores de parto por causa do ser humano. Por causa de toda essa situação, o egoísmo, a cobiça, a desobediência, a falta de caráter, a falta de moral, o roubo, a exploração. Então a terra realmente está chegando rapidamente a passos largos e passos rápidos ao seu final. Nós não podemos usar a teoria científica para estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro maravilhoso. Ela vai muito além do conhecimento humano e vai muito além dos tubos de ensaio, dos microscópios eletrônicos que o homem constrói. A Bíblia ela é examinada através da fé, é verdade, mas é uma fé muito bem fundamentada, uma fé com evidências, com uma forte base filosófica, uma forte base teológica, uma forte base comprovado através de eventos históricos, de eventos científicos, antecipações científicas, predições políticas, predições físicas, predições sociais, enfim. Nós com certeza teríamos muito a ganhar se nós pudéssemos examinar as Escrituras com um pouquinho mais de credibilidade, com menos ceticismo, com um pouquinho mais de bons olhos, porque nós estaríamos, de uma maneira que hoje nós não entendemos, nós estaríamos recebendo bênçãos, estaríamos recebendo vantagens e uma riqueza que o ser humano hoje não tem condições de avaliar completamente. Que Deus possa abençoar você, que essa reportagem, esse rápido estudo tenha sido de utilidade para você. E, por favor, se você achou interessante esse material, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para aquelas pessoas que estão atentas aos sinais que estão acontecendo no nosso mundo. Deus abençoe.